She did it. Excuse me, what? This is the work of an artist. E chega ao fim a segunda temporada de Only Murders in the Building. Nesse 10º episódio a gente finalmente descobre quem matou a Bunny. Se você não quer spoilers do final da temporada, cuidado com esse vídeo que a partir de agora tem todos os spoilers possíveis sobre o final do último episódio, episódio número 10 da segunda temporada então de Only Murders in the Building. Já vamos começar aqui no pique dizendo que eles começam o episódio falando assim: quem matou a Bunny foi a Cinda. Depois uma reviravolta. Quem matou a Bunny foi a Alice, Who just came into the picture recently. Your gallery needed new energy. Wasn't that what you said? Turns out you were making art from my tragedy. E aí depois a última reviravolta e definitiva. Quem matou a Bunny foi a Beck Butler. Sim, a Pop, a assistente da Cinda. The killer sneezed when fleeing the crime scene. Como que tudo isso aconteceu? Bom, vamos lá. Eu assisti e depois eu reassisti. E aí tudo começa a fazer algum sentido. A única coisa que eu não encontrei sentido é por que a Beck pegou a caixinha de fósforo lá no restaurante depois de ter conversado com a Bunny. Foi a única ponta solta que pra mim ficou, mas ela mesma confessa o crime, então assim, cá entre nós não tem muito pra onde correr. Mas foi uma parte que ficou assim, qual que era da caixinha de fósforos. Enfim, ela só estava precisando comprar um fósforo, aí ela achou de graça ali no restaurante, pegou e foi embora. É só isso. É um negócio que não ficou explicado. E ficou explicado o que era Savage 14. Eu te conto também daqui a pouquinho, conforme a gente for conversando aqui, né? Muito bem. E é interessante que, diferentemente da temporada passada, não é que eles desvendaram o caso e aí o caso foi tendo novas reviravoltas. Não, no caso aqui, eles, desde o momento em que eles armam toda aquela festa, vamos dizer assim, né, para desvendar e para contar pro mundo quem era o assassino da Bunny, eles já sabiam, eles já foram pro evento sabendo que era a Beck Butler, certo? E que não era nem a Alice, nem a Cinda. Perfeito? A revelação de tudo começa na abertura do episódio, quando pega a ceninha final da temporada passada, quando tem a morte da Bunny e o pessoal é preso, né? O Oliver, o Charles e a Mabel. Lá do lado de fora do edifício tava a Cinda com a Beck Butler e a Beck Butler fala: assassinatos no edifício. E a Cinda fala que é um ótimo nome que ela tinha acabado de criar para o podcast novo que eles começariam para desvendar o caso de quem matou a Bunny. Quem deu o nome foi a Beck. A Beck era a assassina. E ao longo de todo o episódio vai se bater muito na tecla de como ela era obcecada pela Cinda, né? E quando ela dá esse nome, Assassinatos no Edifício, pro podcast, e a Cinda rouba como se tivesse sido ela que criou, a Beck dá até um sorrisinho do tipo: eu consegui agradar a minha ídola. E esse episódio e todo esse caso, ele tem muito a ver com o mundo onde a gente vive hoje. Sim, tem muito mais a ver do que a gente imagina. Quantas pessoas não fazem coisas loucas por seus ídolos? Quantas pessoas não dariam de tudo para ter um contato, para ser amigo, para trabalhar com um ídolo seu? Pensa num ídolo seu aí. O que você não faria para ter contato com esse cara? E todo esse episódio, todo esse caso, que começa com o próprio caso da Beck Butler e que termina no assassinato da Bunny, tem a ver com isso. Eu vou continuar depois que você tiver inscrito aqui no canal, é a minha condição. Ainda hoje vai sair um outro vídeo falando da parte final do episódio, que deixa muita coisa legal para a terceira temporada. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar da morte da morte da Bunny,
Vamos contar como que foi desvendado esse caso, e no outro vídeo que a gente vai falar do final do episódio, certo? Deixando brecha para a terceira temporada. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos e já me indica outras séries que você gosta de assistir para que eu possa trazer mais conteúdo para você que está chegando aqui no canal, graças a Only Murders in the Building, que teve com a gente analisando do primeiro ao último episódio como agora. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu comentário aqui embaixo com alguma série legal para a gente acompanhar aqui. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, para quem não me conhece ainda. Então vamos continuar aqui o nosso caso, né? Então é muito sobre isso, certo? E aí conta a história dela, né, da Becky Butler, que ela era filha de um alcoólatra, certo? Filha de um alcoólatra e secretária de um prefeito de Oklahoma, né, que a assediava. Então ela vivia uma vida que ela não era satisfeita, mas desde o primeiro momento percebe-se que ela era muito fã de podcast, em específico o podcast da Cinda. A Cinda era Deus no céu e Cinda na terra, entendeu? E aí ela ali, não muito satisfeita com a sua vida, fala: por que eu vou continuar nessa vida? Eu vou armar o meu próprio sumiço, vou mudar de identidade, vou chegar até a Cinda falando para ela que eu tenho um caso interessante e que eu gostaria de trabalhar com ela. Ou seja, a Cinda em nenhum momento armou tudo como a gente achava até o final do episódio anterior. No episódio anterior a gente estava falando, pô, ela se juntou com o Krabs e o Krabs arrumava as evidências do crime, sendo que era só pra Cinda ganhar fama com o podcast. Não. Quem tramava tudo com o Krabs era a Becky Butler, a ex-pop, né? Então tudo isso acaba sendo desvendado. Aquele flashback do episódio anterior, com o Krabs olhando em direção a Cinda e a Cinda olhando em direção a ele, na verdade era tudo ilusão de ótica. E parabéns para a série que nos enganou até o último segundo. A Cinda estava só olhando para frente, procurando um garçom e pedindo para fechar a conta. E o Krabs estava olhando para a Becky. A Becky sim era o interesse romântico do Krabs. No final do episódio, tanto ele quanto ela acabam sendo presos. E aí, né, quando vai procurar a Cinda, a Becky acaba ouvindo da Cinda que essa história é interessante, mas a tal da Becky Butler só sumiu ou morreu? Seria perfeito que ela tivesse morrido, né? E ainda mais uma morte orquestrada pelo prefeito. Só que aí não é uma questão de uma mente criminosa, do tipo, nossa, uma morte assim seria da hora. Não! A Cinda estava analisando a situação como uma dona de um podcast que, de fato, precisa de uma história interessante pra desvendar. Então, tipo, era uma torcida dela. Do tipo, nossa, eu espero que a história seja assim, assim, assada. Mas não que ela fosse fazer a história ser assim. Então a gente estava entendendo que a Cinda fazia esse tipo de coisa. E, pelo menos o que foi mostrado aqui, ela não fazia. Ela só ia investigando, descobrindo as coisas. Só que as coisas que ela descobria eram falsas, orquestradas pelo Krabs e pela própria Becky Butler. Perfeito? Então a Becky, vendo o interesse da Cinda por uma história desse jeito, ela pavimentou a estrada para que a história do podcast fosse exatamente assim. Então, a Becky Butler morreu pelas mãos do prefeito. E a gente descobre, inclusive, que o prefeito foi preso por um crime que ele não cometeu, olha só. Ela botando na cadeia uma pessoa que não cometeu um crime. Tudo bem, ele assediava ela, ele seria preso por isso naturalmente. Mas ele não deveria estar preso por matar uma pessoa que não morreu, certo? E ela também, obviamente, foi descoberta como Becky Butler e vai responder por identidade, falsidade ideológica, né? Também tem mais essa aí. E aí, eles estão lá no meio desse caso, tal, né?
E ela resolve falar pra Cinda do sumiço, né, da Rose Cooper. Só que a Cinda não mostra muito interesse nessa história não, mas a Beck se mostra bastante interessada, certo? E aí a detetive Williams liga para a Mabel e fala que encontrou um DNA na faca e que o DNA na faca era de uma pessoa que estava morta. Opa, ou será que não, né? Não estava. Era Beck Butler. E aí vem a resposta para Savage 14. Savage 14 não foi isso que Bunny disse. Bunny disse sanduíche 14, que era o número do sanduíche que Beck Butler pediu no encontro com a Bunny no restaurante. E que pediu esse mesmo lanche indo conversar com o nosso trio de protagonistas Mabel, Savage e Oliver. Ou seja, era simplesmente o número do sanduíche que a menina tinha pedido. Só que a Bunny falando isso pra Mabel não era uma pista que a Mabel ia falar, pô, legal, Savage 14, que dica fácil, descobrir quem é o assassino. Não, somente a Bunny que tinha tido contato com a moça e que a moça pediu o sanduíche na frente dela, que era o sanduíche 14, poderia ligar uma coisa à outra, né? Sorte que depois tudo isso acabou sendo solucionado, né? E aí o que acontece? A Beck tinha ido encontrar com a Bunny para falar sobre o quadro, porque ela queria saber mais sobre o quadro por um acaso era o quadro do Savage, né? Do pai do Savage, melhor dizendo, mas que a ideia era saber mais sobre a história do quadro para entender sobre o sumiço da Rose Cooper e, tendo mais detalhes, levar mais a fundo essa história para convencer a Cinda a fazer um podcast sobre o sumiço da Rose. E aí, no episódio anterior, a própria Rose tinha falado para o Savage que uma moça procurou por ela e tal, pra saber sobre o quadro, beleza? E que queria até, inclusive, comprar o quadro. E essa pessoa a gente tinha entendido que era a Cinda, mas agora, ao que parece, foi a Beck Butler. Eu misturei Beck com Butler, meu Deus do céu. Mas vocês entenderam. Então, toda essa história agora faz algum tipo de sentido. Em um determinado momento, a Alice é acusada. E o motivo dela ter cometido o assassinato era que ela queria comprar o quadro da Rose Cooper para colocar na sua galeria. Fez uma proposta para a Bunny pediu 14 milhões. E aí por isso que seria Savage 14, que era 14 milhões. Só que na verdade não era nada disso. E aí na hora que começaram a falar, meu Deus, é a Alice, eu acertei. Eu não acertei. E é muito melhor não acertar, fala a verdade. Eu, aqui nos comentários dos meus vídeos, eu não vi ninguém, eu acho, né? Eu posso estar cometendo algum engano. Mas eu não vi ninguém falando que achava que a assassina era a Beck Butler. Porque o último episódio tinha levado para um outro lado. Mas vale ressaltar, eu falei, gente, não foi a Cinda que matou. Ela pode ter mandado matar, mas ela não matou. E de fato, isso me parece comprovado agora, né? E aí, uma última pergunta que poderia ficar aí meio no ar. Por que na mochila do Krabs tinha uma foto da Lucy? Porque, fugindo na noite do assassinato, a Beck viu a Lucy. E aí meio que deve ter falado assim pro Krabs, vamos ficar de olho nessa menina, para ver se essa menina não fala demais. E de fato ela não falou demais, ela só falou do espirro, que foi quando a Beck começou a espirrar em alergia ao papagaio da Bunny, começa-se a, de fato, provar isso. E meio que pra botar lenha na fogueira, né, a Alice, ela dá uma facada falsa no Savage. Todo mundo fica, meu Deus, ele vai morrer. Na temporada passada, no último episódio, ele quase morreu também, né? E agora quase morre de novo. Meu Deus do céu. Tá louco, né, mano? Meu Deus.
Só que lá ele de fato foi ferido. Ferido não, foi acho que veneno, né, que ele tomou. Aqui não, aqui era tudo armado. A Alice deu uma facada falsa nele. E aí na hora que todo mundo acha que ele morreu e tal, a Cinda chega pra Mabel e fala: nossa, eu queria ter uma pessoa como você na minha equipe. Uma pessoa perfeita, você poderia ter seu próprio podcast. E aí a Beck toda fica: ei, por que ela pode ter um podcast? Por que você tá elogiando tanto ela? Eu faço tudo por você. E aí começou. E aí a idiotice da própria pessoa, ela precisa de tanto holofote pra ela, que tipo, vocês estão acusando essa menina aí, australiana, que nem australiana era, né? Era inglesa. Vocês estão acusando essa menina aí, mas não há nenhuma prova concreta de que foi ela. Tipo, mano, você cometeu um assassinato, tem outra pessoa sendo acusada, fica quieta, né? Fica quieta. Eles já sabiam que era ela, eles fizeram isso tudo de propósito pra fazer ela se entregar. Mas, pô, falta inteligência também, né? Pô, obviamente falta inteligência. Toda a inteligência que ela teve pra armar tudo isso até aquele momento, faltou depois. Então, uma pessoa completamente perdida. E, mais uma vez, essa temporada fala muito sobre hoje em dia, o quanto que as pessoas não fazem coisas loucas pelos seus ídolos. Isso é uma coisa pra gente pensar. Se tiver alguém aí que gosta muito de mim, assim, cuidado, tá? Não precisa fazer nenhuma loucura pra chegar perto de mim, não, tá? Eu sou acessível. Brincadeiras à parte, tamo junto sempre, galera. Não perca o próximo vídeo que vai falar sobre o gancho para a terceira temporada. Esse vídeo ficou muito longo, a gente precisava de 2 vídeos justamente por causa disso. Aqui na tela estão aparecendo então todos os vídeos, a playlist completa do primeiro ao último episódio, a nossa análise semana a semana. Tá faltando até o ar aqui devido a tanta emoção. Um grande abraço, até o próximo vídeo que sai ainda hoje. Tchau!